Oi, neném. Bom, vou começar porque já são 7 horas. Eu tenho um curso depois, tá, gente? Quem puder depois pega e vê no IPTV. Vamos continuar hoje o nosso livro As Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Capítulo 7. O corpo jubiloso, a carne selvagem. Nesse capítulo, que é um capítulo até bem curtinho, são só 15 páginas, a Clarissa, ela não fala de uma história. Eu acho que se eu não me engano, é o único capítulo que não tem uma história, não tenho certeza. Mas que eu me lembro, acho que é o único. Ela vai falar da questão do corpo, do nosso corpo, como nós lidamos com o nosso corpo, né? Então ela fala da questão de que as pessoas vivem brincando de acordo com quem são, ou como são, que elas tentam ser o que elas não são, né? Que existe um chamado da sociedade para uma questão mesmo de estética, que as mulheres sejam, né, dentro de um padrão de, vamos dizer assim, do que seria bonito, do que seria perfeito, né? E ela é uma pessoa gordinha e não se incomoda, ela vive muito bem com o corpo dela. Então ela vai contar uma historinha apenas dela com uma amiga, né? Uma amiga porque a Clarice, ela é do México, e essa amiga dela era da África, de um país da África, uma tribo da África. Bom, primeiro eu vou falar algumas coisas aqui que ela fala em direção à questão do corpo, tá? Ela fala o seguinte: as pessoas, às vezes, falam dos lobos nos seguintes termos: ah, vocês têm fome demais, seus dentes são afiados demais, seus apetites são muito interesseiros. Falam das pessoas assim, como se fossem, né, lobos, comparando. A semelhança dos lobos. As pessoas às vezes encaram as mulheres como se apenas um determinado tipo de temperamento, de apetite, fosse aceitável. E com enorme frequência acrescenta-se a essa atitude a atribuição de correção ou incorreção moral, de acordo com a conformidade da forma, do jeito de andar, da altura e do tamanho da mulher em relação a um ideal único e exclusivo. Quando as mulheres são relegadas a disposições de ânimo, a maneirismos e a contornos que se amoldam a um único ideal de beleza e de comportamento, elas se tornam cativas, tanto no corpo quanto na alma, não gozando mais da sua liberdade. Na psique instintiva, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação: cardiovascular, respiratório, ósseo, nervoso, vegetativo, bem como emocional e intuitivo. Então, o que ela vai falar? Ela vai falar que o corpo é multilíngue, né? Através do corpo, a nossa memória se aloja em imagens e sensações nas próprias células que nós vivemos. E ficar limitando a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa interior tira o valor dessa magnificência do corpo, né? De viver sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, seu direito ao regozijo, sentir o seu corpo, né? De gostar de viver dentro do seu corpo como ele é, né? Ela propõe que a gente aceite, que a gente se veja como a gente é, que a gente aceite o nosso corpo, não importa como ele é, né? Cada um tem um corpo diferente do outro. E modelos de beleza, de corpo, isso é uma coisa fora da realidade, né? Ninguém é obrigado a se enfiar numa forma para satisfazer a sociedade, né?
Ser considerada feia ou inaceitável porque a nossa beleza está fora da moda atual fere profundamente a alegria natural que pertence à natureza selvagem. As mulheres têm bons motivos para refutar modelos psicológicos e físicos que são danosos ao espírito e que rompem o relacionamento com a alma selvagem. Quer dizer, a natureza da alma selvagem é ser livre, tanto espiritualmente quanto corporalmente, né? O corpo seria uma expressão, né? Você expressa através do seu corpo e você sente através do seu corpo a sua história. Tudo que você viveu desde criança, desde o seu nascimento, se bobear, desde o que você viveu na barriga da sua mãe, está marcado no seu corpo de alguma forma, né? Até a gente, lembrando da psicossomática, a gente sabe o quanto essa relação entre mente e corpo pode fazer a gente adoecer, né? Dependendo dos lugares, vamos supor, uma pessoa que é agredida, né? Vamos supor que é uma pessoa que leva para a vida muito medo, isso não está no livro, é uma coisa que eu estou falando da psicossomática. Geralmente o órgão mais atacado é o rim. Essa pessoa vai tender a fazer doenças renais, vai tender a fazer pedra, cálculo renal, né? Então, a gente sabe o quanto a nossa cabeça e o nosso corpo estão ligados. E as experiências que nós vivemos, elas vão acabar sendo desaguadas se a gente não consegue lidar com o nosso corpo direito. E com a nossa mente, lógico, tá? Bom, aí ela vai falar da fala do corpo. Então ela conta essa história de uma amiga dela de infância chamada Opalanga, que era uma contadora de histórias afro-africana. E elas eram também muito chegadas, né? E a Opalanga, quando criança, ela ainda tinha de ouvir das pessoas, porque ela tinha os dentes aqui, né, abertos. Então eles falavam que isso era um sinal de ela ser mentirosa. É uma coisa assim, que o povo acreditava. A pessoa que tem dente afastado é mentirosa. E ela ficava muito chateada com isso, né? Então, e ela, né, a Clarissa, sempre foi uma mulher roliça, uma mulher gordinha. É uma coisa que é da família dela, né? É um aspecto genético da família, ser gordinha. E a Opalanga já era uma mulher muito alta, muito comprida, né? Então, elas, quando se conheceram, fizeram amizade e tal, pareciam que tinham se conhecido há muito tempo, conversavam muito, as histórias íntimas delas. E ela ouviu uma história da Opalanga que ela, já adulta, havia conseguido viajar até Gâmbia, né, e encontrado os membros da sua linhagem. E quando ela chegou lá, na tribo, as pessoas eram exatamente como ela, né, esbeltas, altas, compridas, né, e com esses dentes aqui, os incisivos, separados. E lá ela ouviu uma explicação muito interessante de que isso significava a abertura de Deus, que essas pessoas eram interpretadas como pessoas que tinham muita sabedoria. Olha só, né? Como é que se vê a coisa aqui no Ocidente, como é que dentro da tribo dela isso era explicado de outra forma. É impressionante, né? Como a gente tem muito preconceito de tudo, né? Bom, então aí a Clarissa explicou para ela que também quando ela foi para o México e que ela foi descobrir lá os descendentes, os antepassados dela, que as mulheres da tribo chegaram para ela e falaram assim: nossa, mas você tem que engordar, você tá magra, tipo assim, porque as mulheres da tribo eram mulheres gigantes, fortes, brincalhonas, imponentes, eram pessoas roliças, né? E para elas, essa coisa de ser roliça tem a ver com a coisa da mulher ligada à terra. A mulher representa a terra, né? La tierra, né? Que as mulheres têm que ser redondas, como a própria terra,
porque a Terra contém muita coisa. Quer dizer, na verdade, né, esse olhar é um olhar muito interessante, né? Como cada região no mundo, se você viajar por aí, quem tem oportunidade de conhecer talvez lugares diferentes, talvez não atribuir alguma característica que você tenha e que você acha que é ruim, como uma coisa bela ou de bom presságio, né? Quer dizer, isso é muito relativo. E é muito relativo também, se a gente parar para pensar, essa coisa da beleza, né? Há pessoas que gostam de um determinado tipo físico, há pessoas que gostam de outro tipo físico, enfim. E não é isso que o ser humano é, né? Ela fala aqui, inclusive, que o corpo, ele abriga a alma, né? Não é o contrário. É através do corpo que a alma experimenta coisas, né? O nosso corpo, ele se movimenta e a gente tem que deixar a alma fluir, deixar a alma também se expandir através dos nossos movimentos, através da nossa capacidade de se expressar com o corpo. E o que a gente faz na nossa sociedade? A gente faz o contrário, a gente se reprime, a gente não dá expressão ao corpo, a gente fica com vergonha, a gente tem vergonha de se mostrar, a gente tem vergonha até de falar, né? Porque até a voz de uma pessoa às vezes pode ser incomodativa de alguma forma, se ela fala alto, se ela fala muito baixo. A gente começa a criar um monte de neura, né, em torno disso, né, de como a gente deve ser, né? E a gente começa a se comparar com todo mundo, achar que a gente tinha que ser igual fulano, beltrano, né, achar que o beltrano é mais bonito ou não. Isso não acontece só com as mulheres, isso acontece também com os homens, porque essa cobrança também acontece do lado masculino, talvez em menor grau, mas também acontece, né? Os homens têm um padrão lá de que tem que ir para academia, tem que ficar sarado, o cara quando não é sarado é magrelo, é fraquinho, é fracote, enfim. E a cor da pele? A gente não pode esquecer isso, né? Ela fala disso aqui, inclusive, né? Não importa essas coisas, não importa a cor da pele, não importa se você é gordo, se você é magro, a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, seu nariz, enfim, suas características que você herdou da sua família, a gente acaba perdendo, né, também essa ligação com a nossa ancestralidade, que para essas tribos é uma coisa muito forte, né? A ancestralidade, de onde você veio, o que você herdou, né, em tudo, até mesmo no seu aspecto físico, é uma honra, né? É uma coisa honrosa. Ninguém é visto como feio, não existe isso. É uma questão de o que você herdou, né? O que você trouxe, né, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, né? É uma forma muito diferente de olhar, né, como você é. É muito interessante. Então ela fala aqui: extrair grande prazer de um modo repleto de muitas espécies de beleza é uma alegria na vida a qual todas as mulheres fazem jus. Defender apenas um tipo de beleza é, de certo modo, não observar a natureza. Não pode haver apenas um modo, um tipo de ave, por exemplo, canoura, apenas uma variedade de pinheiro, apenas uma qualidade de lobo. Não pode haver apenas um tipo de bebê, de homem, de mulher. Não pode haver apenas um formato de seio, de cintura, um tipo de pele. E realmente, se você for reparar na natureza, né, nós temos variedades de flores, variedades de animais. Os próprios animais, os gatos, eu tenho gato, um persa não é igual ao outro, cada um tem uma cor diferente, tem um olho diferente, tem um nariz diferente. Essa variedade é importante, é o que dá a nossa, sensação de sermos únicos, né? Nós somos assim, eu sou assim, eu tenho esse cabelo, eu tenho esse nariz, eu tenho esse corpo, eu sou assim, né? E não tem ninguém igual a mim.
Pode ter parecido, mas é importante, faz parte da nossa identidade também, né? Acho isso importante. Deixa eu ver o que a Priscila escreveu aqui. A globalização, internet, pode estar arruinando as diversas formas de beleza, impondo padrões únicos de beleza? Olha, Priscila, lógico que sim, né? Mas isso sempre existiu. Se você parar para pensar, desde... Vamos lá para aquela época que as mulheres usavam aquele espartilho, lembra? Para ficar com a cintura fina, um negócio que massacrava a mulher, né? Ela usava aquele negócio super apertado porque ela tinha que usar, né? E tinha que ser um negócio muito apertado, quer dizer, sempre houve essa é uma coisa de escravizar o corpo feminino, né? Uma época era bonito ser gordinha, inclusive se você olhar os pintores, né? Você vai ver isso, os quadros, não sei se na época da Renascença, se eu não me engano, são mulheres gordinhas. Quer dizer, não importa se você é gordo, se você é magro, mas sempre existiu essa questão do modelo, depois de um determinado, vamos dizer assim, depois que a humanidade começou a cultura a crescer, a cultura não veio só com coisas boas, veio também com aprisionamentos de pensamento, né, de padrões, né, e as mulheres principalmente foram muito escravas dessas coisas. Mas hoje em dia, com certeza, é uma coisa absurda, né? A Priscila colocou assim: adolescentes de hoje fazem cirurgias para ficar igual à aparência delas com filtros do Instagram. Sim, sim. Não só filtros do Instagram, elas querem a boca da Angelina Jolie, aí coloca aquele negócio para ficar com a boca, né, grossa, grande, fazem cirurgias plásticas, pessoas jovens, colocam silicone, colocam não sei o quê. Nunca está satisfeito, porque na verdade o que acontece é que a pessoa tem um vazio, né, muito grande do que ela sente por ela mesma, né? O computador aqui está fazendo barulho, gente. Espera aí só um instantinho. Deixa eu tentar desligar. Eu acho que chega um ponto que você fica escrava de uma sociedade que realmente quer dar modelos de perfeição. Isso não existe. Isso não existe, né? Não tem como. Já sei, que a Pérola deitou. Desculpa, gente, a minha gata deitou no teclado. Estava fazendo esse barulho. Priscila, nunca vai satisfazer. Nunca vai satisfazer. Realmente é uma coisa complicada, né? Se a gente não entender que a gente tem que se dar bem com o nosso próprio corpo, que a gente tem que respeitar o nosso corpo, que o que importa é ser feliz como nós somos, a gente nunca vai conseguir ser feliz, né? Você nunca vê um gato reclamar do corpo dele, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Então ela vai falar das mulheres avantajadas do México, né? A ideia de que todas as mulheres avantajadas têm fome de alguma coisa, de que dentro delas existe uma pessoa magra que grita para sair. Ela disse que escutou isso de uma premissa de psicóloga, da psicologia, né? Vamos dizer assim, como se toda mulher gorda fosse voraz, né? Fosse uma voracidade imensa, fosse, enfim, comer. E não é isso, né? Porque, na verdade, as pessoas, nem toda mulher engorda porque ela come muito. Ela tem um tipo físico que tem uma tendência a ter um peso, é uma coisa genética, gente, né? Da família, né? A família, todo mundo é um pouquinho mais cheinho, né? Enfim. E ela falou que ela contou isso lá no México para as mulheres da tribo terruana, e ela disse que as mulheres ficaram espantadas, falando assim: nossa, mas o que quer dizer isso? É uma possessão por um espírito malévolo?
Quem iria pôr um ser tão perverso dentro de uma mulher, né? Elas acharam isso assim absurdo, e realmente é absurdo, né? Enfim, embora sejam verdadeiras e trágicas as perturbações da alimentação compulsiva, isso existe, né? E destrutiva, que deformam as dimensões do corpo, elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal dos seus parentes. Eu estava falando, né? E difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais, preciosos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados. Se lhe ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada da sua identidade corporal feminina com o resto da família, né? Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com a sua própria gente, lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo, não importa qual seja a sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance e que atinge tanto os que vieram antes dela quanto os que chegaram depois. Essas críticas ásperas a respeito da aceitabilidade do corpo criam uma nação de garotas altas, corcundas, de baixinhas sob pernas de pau, de mulheres avantajadas vestidas como se estivessem de luto, de outras muito magras que tentam se inflar como serpentes e vários outros tipos de mulheres que se escondem. Quer dizer, até, né, a gente pode falar que acontece a história da anorexia, né, e da bulimia, né? Mulheres que não conseguem se sentir nunca satisfeitas, querem ser magras, chegam a vomitar, forçar o vômito, ficam doentes. Isso é muito sério. Eu já atendi pessoas assim. É uma coisa muito difícil. Elas têm um olhar para o corpo completamente fora, né, da realidade. Por mais magra que ela consiga ficar, ela está sempre se achando gorda, né? É uma coisa impressionante. Isso traz transtornos psiquiátricos graves, né? A gente tem que lembrar disso. Destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural subtrai-lhe a confiança. Faz com que a sua autoestima, na sua aparência, em vez de na sua essência, né? É o que fica importante. A aparência é que importa, não a essência dela. Ela é pressionada a gastar sua energia preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com o número na balança ou com a fita métrica. Bom, então ela continua falando sobre isso, a questão da cultura, né? Que a mulher, no fundo, ela está faminta de ser tratada com respeito. Ela anseia por ser aceita. E, no mínimo, anseia por ser vista sem preconceitos. Se realmente existe uma mulher gritando para sair, ela está pedindo aos gritos que terminem as projeções desrespeitosas que os outros lançam sobre os seus corpos, seu rosto, sua idade, sua cor, eu diria também. Então isso é uma verdadeira patologização, né, da variação dos corpos femininos. É uma coisa muito séria que a gente já sabe que existe há muito tempo e não sei por que persiste, né? É impressionante. A angústia contra o próprio corpo subtrai à mulher uma fatia considerável da sua vida criativa e da sua atenção a outros aspectos.
ela começa a ficar tão preocupada com essa parte que ela não olha para ela. Aí começa aquela história da falta de autoestima, né? A única coisa que vai agradar as pessoas é com a aparência dela, qual é a aparência, se ela está bem vestida, se ela está bonita, se ela está gorda, se ela está magra, porque a gente sabe disso, né? Que bacana é ser magra, vamos falar a verdade. Ou então, hoje em dia, é ser uma mulher bombada, né? Que agora é moda também ser bombada, ter músculo, ter bunda, peitão, enfim, né? O padrão de hoje, pelo menos, é esse, né? Bom, aí ela sugere, né, que a mulher pode, no entanto, mudar sua própria atitude para consigo mesma, fazendo com que projeções desvalorizadas simplesmente lhe chicoteiem. Isso ela consegue ao resgatar o seu corpo, ao não renunciar à alegria do seu corpo natural, ao não comprar a ilusão popular de que a felicidade só é concedida àquelas de uma certa configuração ou de uma certa idade, a não esperar e nem se abster de nada, e ao reassumir sua vida verdadeira a plenos pulmões, ela consegue interromper esse processo. Então, seja quem você é, tanto no padrão físico, quanto também no padrão de idade, porque, graças a Deus, hoje eu acho que não existe tanto isso, mas eu lembro, quando eu era criança, que as mulheres da minha idade, elas já se vestiam mais senhorinhas, tinham que usar o cabelo curto, tinham que deixar o cabelo grisalho. Existia um padrão, né, quando você ficava mais velha, que você não podia... você tinha que se enquadrar ali, senão você era esquisita, você era sei lá o quê, né? E eu me recordo disso, minhas avós, minhas tias, né? Enfim, as pessoas todas viviam dentro de um padrão, né? Até que se relaxava um pouco, né? Isso é muito interessante. Hoje em dia você vê as pessoas se cuidando mais da saúde, fazendo exercício, não só por uma questão estética, não, mas por uma questão de saúde. Mas as mulheres tinham vergonha até de colocar uma roupa para ir à praia, um biquíni, né? Tinham vergonha de, talvez, uma academia. Você não falava em academia para mulher, não existia isso. Isso, pelo menos, hoje em dia, né, tá melhor. Eu acho que as mulheres podem, elas se atrevem a querer a saúde corpórea delas. Mas veja bem, isso tem um limite, né? Até que ponto essa pessoa está buscando saúde, até que ponto ela está buscando também um padrão social. Aí é que tá. E a gente sabe que muita gente ainda está buscando padrão social, né, gente? A gente está querendo ficar igual a fulano de tal da televisão. Né? Aí ela vai falar um pouco sobre o corpo nos contos de fada. E ela fala que nos contos de fada você vê vários estilos de corpo, dependendo da personagem, e aquilo é necessário, até pela questão da própria personagem, ela ser de X ou Y maneira, né? Que é uma coisa que a gente vê muito, né? Que isso tem muito a ver com uma questão assim, como se o corpo tivesse uma mágica, né? O nosso corpo fizesse parte da mágica da vida, né? Se você é uma sílfide, uma fada, você é magra, porque dá aquela sensação de leveza, você vai voar, né? Se você é um anão, você é mais gordinho, uma coisa mais ligada à terra, enfim, existem diferentes tipos de corpos nos personagens de acordo com a vida que eles levam, com essa mágica que eles levam, né, da natureza. É muito interessante se você começar a perceber isso nos contos de fada, né? Então ele fala assim, ela fala também muito de até alguns objetos que existem nas histórias de contos de fada. Ela dá o exemplo do tapete mágico. O tapete mágico é um exemplo, símbolo do valor sensorial e psíquico do corpo natural e selvagem. Os contos de fadas em que aparece
o motivo do tapete mágico imita uma atitude não muito consciente para com o corpo da nossa própria cultura. O tapete mágico é a princípio considerado completamente ordinário e sem grande valor. No entanto, para aqueles que se sentam na sua densa felpa e dizem suba, o tapete começa imediatamente a tremer, eleva-se do solo, paira um pouco e de repente, zoom, sai voando, transportando o passageiro para um lugar, um centro, um ponto de vista, um conhecimento diferente. O corpo, através de seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, como por exemplo ouvir música, ou a voz da pessoa amada, ou a sentir um certo perfume, também tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. O nosso corpo guarda recordações, né? A nossa mente e o nosso corpo não está separado, né? Então, assim, é muito importante esse contato mente e corpo, né? Nós temos que lembrar muito disso, inclusive. Tem pessoas que se tratam como se a cabeça fosse separada do corpo. Isso não é verdade, né? Eu até falei aqui já da psicossomática, como existem doenças que vão aparecer no corpo, porque a gente entuba algumas coisas que a gente não consegue trabalhar. Isso é perigosíssimo, né? Bom, aí ela fala de uma historinha pequenininha de um sultão. É um sultão que ele chama 3 irmãos, filhos, né? E fala que quer o melhor objeto da terra. Aquele que trouxer o melhor objeto da terra vai ser considerado o tesouro dos tesouros e vai receber em troca disso todo o reino. Um dos irmãos traz uma varinha de condão de marfim, com a qual ele pode examinar o que desejar, ele pode ter o que ele quer desejar. O outro irmão traz uma maçã, cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade. O terceiro irmão traz um tapete mágico, que é capaz de transportar uma pessoa para qualquer lugar. O sultão pergunta o que é melhor: a capacidade para ver a distância, a capacidade para a cura e recuperação ou a capacidade para o voo espiritual? Cada irmão, por sua vez, glorificou o objeto que encontrou. O sultão, no entanto, acaba por abandonar essas 3 ideias, né, e proclamar que nenhum deles é melhor do que o outro, pois sem um deles os outros não teriam valor nenhum. Com isso, o reino é dividido entre os 3 irmãos em partes iguais. Essa história encerra imagens fortes que nos permitem vislumbrar no que consiste uma verdadeira animação do corpo. Descreve o fabuloso potencial da intuição, do insight, da cura sensorial e do êxtase oculto no corpo. Nós costumamos pensar no corpo como esse outro que cumpre suas funções mais ou menos independente de nós e que, se o tratamos bem, ele fará com que nos sintamos bem. Muitas pessoas tratam seu corpo como se ele fosse um escravo. Ou talvez elas até o tratem bem, mas exigem dele que satisfaça seus desejos e caprichos como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Há quem diga que a alma anima o corpo. Aqui ela vai falar exatamente o que eu já tinha falado, que é exatamente o contrário, né? Que o nosso corpo é que anima a alma, né? O nosso corpo não é uma mármore, não, ao contrário, porque ele se mexe, né? Ele tem movimento, né? E é esse movimento que vai fazer com que nós tenhamos experiências, que a nossa alma tenha experiências, né? Que nos levem a flutuar, a dançar, a viver, a nos alegrar. Então nós temos que saber lidar com o nosso corpo, né? Nós temos que deixar esse corpo livre, né?
E aí ela pergunta, o que constitui um corpo saudável no mundo instintivo? No nível mais básico, o seio, o ventre, qualquer parte onde haja pele, qualquer parte onde haja neurônios para transmitir sensações. A questão não é o formato, o tamanho, a cor, a idade, mas sim se existe sensação, se funciona como deveria, se temos reações, se temos um leque todo de espectro de sentimentos. Se nós deixamos esse corpo paralisado pelo receio, se ele está anestesiado por traumas antigos, ou se ele tem uma música própria. Entende? Se você permite ao seu corpo se expressar. O poder do corpo de uma mulher, quando é animado de dentro para fora, é muito importante, né? Então ela fala de uma mulher que ela assistiu, eu não vou entrar muito nessa história porque ela é longa. Ela assistiu uma dança de uma tribo, de uma mulher que se vestia de borboleta, que era uma mulher velha, que tinha um corpo muito feio, mas o que ela representava, na verdade, era toda a expressão corporal dela do que significava o corpo. E ela tinha uma forma de dançar, ela movia o corpo de uma forma que ela ficou impressionada. Como aquela mulher velha, aparentemente feia para os turistas que estavam assistindo o espetáculo, vamos dizer assim, né? Era uma tribo. Mas ela ficou assim impressionada com a capacidade da mulher mover as ancas, né? Com a capacidade, com a elasticidade daquela pessoa, né? Quer dizer, ela não estava nem preocupada, né, se ela estava bonita, feia. Não, ela se movia, ela, de acordo com a música, ela ia se soltando, ela se sentia, né? Então ela falou assim, vi novamente o que me haviam ensinado a ignorar, o poder no corpo. O poder cultural do corpo é a sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com sua vergonha da própria carne. Aí quando ela fala aqui dessas torturas, eu falo disso tudo, né? Desde o espartilho, né? Desde aquela época as mulheres já se apertavam, né? E sempre teve essa questão, né, da beleza. O que é? Tem que usar peruca, né? Na idade, né? Aquela época que as pessoas usavam perucas, vocês devem ter visto já, óbvio, branca, desse tamanho. As mulheres usavam peruca, eu não sei se vocês têm essa informação horrorosa, histórica, mas elas tinham piolho, não havia higiene. Muitas pessoas morriam de doenças graves porque tinham que se embelezar. Por incrível que pareça, aquelas perucas não eram lavadas. Essa é uma história que uma professora me contou, uma professora de história, e eu achei absurdo, né? As pessoas tinham problemas sérios de doenças por causa disso. O que as mulheres se entregavam, né? Enfim. Bom, e ela continua falando que na psique selvagem compreende-se o corpo como um ser, porque seus próprios méritos que nos ama, que depende de nós, para quem de vez em quando somos a mãe, e que de vez em quando ele também representa a mãe para nós. Bom, eu acho linda a forma como ela fala do corpo, de como ela trabalha essa questão, né, de, gente, vamos ser quem nós somos, vamos dar valor ao nosso corpo, a nós, né? O corpo é como um planeta, ela diz. Ele é uma terra por si só, né? No corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente.
se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade, ele consegue, ao seu modo de se movimentar, dançar, gingar, balançar. É só isso que importa, né? Se expressar, né? Deixar o seu corpo se expressar. É esse o poder do corpo, o nosso poder, o poder da mulher selvagem. Nos mitos e contos de fadas, as divindades e outros espíritos poderosos testam o coração dos seres humanos ao aparecer sob diversas formas, que disfarçam sua natureza divina. Aparecem usando mantos, farrapos, faixas de prata ou com pés elameados. Aparecem com a pele morena, como madeira escura, ou em escamas, feitas de pétalas de rosa, como uma frágil criança, como uma velha de um amarelo esverdeado, como um homem que não sabe falar ou como um animal que sabe. Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma e com todas as suas variações. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces. Então, não importa o corpo que você tem, a idade que você tem, né? É lógico que nós sabemos, né? Não vamos fazer apologia de que, por exemplo, uma pessoa que tem uma obesidade mórbida não possa ir ao médico se tratar. Existem problemas de saúde, nós sabemos disso, né? Eu acho que a gente tem que ver sempre a nossa saúde, fazer os nossos exames, ver como é que está o colesterol. Isso independente de você ser gordo ou ser magro. Isso aí não tem também só porque você está acima do peso. Tem gente magra que tem colesterol alto, vocês sabem disso. Então, cuidar do corpo é uma questão de amor próprio, não é uma questão só estética. Aliás, a estética é uma coisa aos olhos de cada um, né? Como a gente vê a beleza, é cada um de nós, né? Vê, né? A beleza de uma forma diferente. Cada um de nós gosta de uma coisa diferente. A gente quer forçar, às vezes, um padrão que nem a gente gosta. Será que a gente, às vezes, gosta mesmo? Por exemplo, vamos supor que alguém fale assim para você: ah, você é muito magrinha, você podia malhar, ficar mais forte. Sinceramente, eu não faria. Eu não gosto. Eu acho feio. Para mim, eu não me imagino, sinceramente, com um corpo assim, né? Quem gosta, tudo bem. O problema é de quem gosta. Mas eu não acho que eu tenha que obedecer um padrão porque alguém chegou para mim e falou que você ficaria mais bonita, você ficaria melhor. Não é meu, não pertence a mim, não me faria bem, né? Por que eu vou buscar uma coisa dessa? Não tem sentido. Então, gente, a gente tem que pensar, né? Aceitar como a gente é, tentar buscar no nosso corpo o prazer do nosso corpo como ele é, né? E também fazer uma busca, como é que eu vou dizer? Tentar buscar dentro de você aonde e como você tem prazer. Você gosta de dançar? Você gosta de fazer yoga? Você gosta de, sei lá, andar? O que você gosta? Você gosta de alguma coisa? Qualquer coisa, né? Como que você se expressa? Como que você deixa seu corpo se expressar? Né? A gente tem muita também mania disso. Eu leio muito, eu estudo muito, mas a gente precisa deixar o nosso corpo falar. A gente esquece de deixar o nosso corpo falar. A nossa sociedade é uma sociedade da cadeira. Todo mundo senta para trabalhar, se vocês perceberem. A menos pessoas que trabalham com, sei lá,
trabalhos mais, tipo um pedreiro, uma faxineira, um gari, que mais? Um professor de educação física, mas as pessoas estão muito assim ligadas em computador, ligadas em ler, ligadas em ficar grudadas, né, em sentadas. Eu mesma, né, sou psicóloga, a gente trabalha muito sentada, a gente tem que dar a expressão ao corpo também. A gente tem que saber que isso é importante. E faz bem. Faz bem até de uma forma fisiológica, porque nós temos hormônios que o cérebro detecta quando você faz uma atividade física e você se sente melhor, você se acalma, se você está ansiosa, né? Você tem a endorfina que é solta durante um trabalho físico, né? Então a gente tem que buscar sim a nossa saúde física e mental. Mas veja bem, é para se sentir feliz com você, bem com o teu corpo, bem com a tua cabeça, né? Não é para você achar que você tem que ser o padrão da fulana de tal. É uma descoberta de cada um. O que para cada um vai ser prazeroso? O que vai te fazer naquele momento se sentir bem? Sim, Ana Carla está falando aqui. Corpo e mente estão sempre em conexão. Exatamente. Nós temos que buscar sempre essa conexão corpo e mente. Isso é saúde. E isso é a verdadeira conexão conosco, né? A verdadeira conexão é essa conexão corpo e mente, né? Não padrões de beleza, certo? Muitíssimo obrigada a vocês que assistiram, agradeço a todos e na próxima vez nós vamos falar do capítulo 8, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse foi o capítulo 7, né? Nós vamos na próxima segunda-feira falar da preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. A mulher braba. Tá legal? Gente, muito obrigada de novo. Fiquem com Deus. Namastê. Até a próxima.